Avenida Paulista, um dos novos cartões postais de São Paulo. Um importante corredor viário, retrato expoente das transformações urbanas da cidade. Cada avenida reurbanizada gerou um novo tipo de ocupação em suas margens. O que aconteceu com a Paulista vem ocorrendo com a Avenida Faria Lima, com a Rubem Berta e a 23 de Maio, com a Vergueiro e com as marginais do Tietê e Pinheiros. Mas na Paulista, essa ocupação, a mais sofisticada, está perto do final de mais uma fase de seu processo de evolução. Questão de hoje de metrô. Em quase 90 anos, a Avenida Paulista passou por diferentes tipos de ocupação. Sempre uma via bastante larga, começou como área de mansões residenciais da alta burguesia do fim do século passado, quando no centro de São Paulo, como os Campos Elíseos, esgotavam-se os pontos de ocupação. Nos anos 50, uma nova etapa começou. Eram os primeiros grandes edifícios residenciais ou de escritórios e consultórios de profissionais liberais. Coincidindo com seu alargamento há alguns anos, uma nova etapa se consolidou, a dos suntuosos prédios, exclusivos dos grandes bancos e das empresas multinacionais. A ocupação se deu originalmente pela criação de uma via no espigão divisor de água dos dois grandes rios de São Paulo, que era Paulista, com a abertura no meio de um arvoredo imenso que havia lá, de uma avenida que era a mais moderna da época, que impressionou grandemente a população pelas suas características, sua largura, sua arborização e pela dimensão dos lotes. Isso ocorreu mais ou menos no início do século. E cada lote recebeu uma casa apalacetada. Todo mundo fala que eram os barões do café. Na verdade, também os comerciantes prósperos tinham as suas construções aí. E cada casa era implantada num lote muito amplo. E cada casa praticamente seguia um estilo arquitetônico. Essa manifestação de diferentes formas de arquitetura simultaneamente é que nós chamamos de ecletismo. Então a Avenida Paulista era o melhor exemplo do ecletismo que nós conhecemos no início do século em São Paulo. Nós estamos na extremidade oeste da Avenida Paulista, que é um dos elos de ligação mais importantes entre a zona oeste e a zona leste, entre os bairros de Pompeia, desse lado, e os bairros em volta de Jabaquara, daquele lado. Tendo em vista essa ligação muito importante e ser também o alto do espigão que separa a vertente do Tietê e a vertente do Pinheiros, aqui se concentrou um bairro de negócios com grandes edifícios em altura. Esse edifício em altura, que fizeram uma ocupação dos terrenos anteriormente ocupados por grandes residências do começo do século, acabaram fazendo uma ocupação predatória do espaço urbano. Como tentativa de correção desse espaço, que mesmo visualmente pode perceber a forma pouco planejada na qual ela foi implantada, alguns planejadores, particularmente o Roberto Cerqueira César, arquiteto Roberto Cerqueira César, e o engenheiro Figueiredo Ferraz, pensaram na solução de aumentar o espaço de circulação dessa avenida. Nessa forma, foi feito esse projeto no qual nós estamos atualmente, e que haveria uma pista expressa ligando as duas extremidades da Avenida Paulista e sob a pista expressa, uma linha de metrô e nas laterais da avenida, no piso onde nós estamos, pistas de trânsito lento, fazendo com que a vivência do pedestre pudesse ser amena, coisa que não acontece na outra extremidade da Avenida Paulista, onde não há essa superposição de níveis onde nós estamos agora ocupando. Esse projeto, infelizmente, foi abandonado numa administração anterior
de modo que não se pode hoje perceber a utilidade que seria para a vivência urbana nessa região da cidade. De qualquer maneira, essa avenida é particularmente interessante porque nela se encontram várias experiências de tentativa de integração do espaço urbano coletivo com o espaço individual privado. No início da década de 50, o arquiteto Davi Libeskind projetou o Conjunto Nacional, que é esse prédio que nós estamos vendo na fachada posterior. O edifício foi também importante para essa região porque ele significou um polo de atração muito grande de interesse para essa região da cidade. E o fato de ter cinemas dentro de grandes lojas acabou também fazendo com que outros edifícios com programas semelhantes viessem a ocupar a região. A implantação dele com o bloco principal de lojas, distinto do bloco de escritórios e apartamentos, distanciando da rua e dando uma perspectiva maior para o pedestre, uma perspectiva de luz, inclusive, coisa que não acontecia no centro da cidade, significou um passo muito importante na vivência dessa região. O Museu de Arte de São Paulo e o Parque Trianon sempre foram o grande espaço coletivo da Paulista, bem no meio da avenida, dando características especiais ao seu sistema arquitetônico. O museu e o parque formam um quarteirão bem característico na Paulista. Qual é a importância que eles têm para o resto da avenida? Desde o projeto original da avenida, esse setor era um setor de lazer. O Parque Siqueira Campos é aproximadamente a mata que existia aqui quando da inauguração da avenida, e o lugar do MASP é onde existia o antigo Trianon, onde existia um belvedere. E a doação do terreno para o município foi feito com essa condição de continuar sendo um belvedere. E essa é uma das razões pelas quais a arquiteta Lina Bo, pelas quais ela deixou esse vão livre muito grande, aberto, que hoje é um dos espaços mais agradáveis que nós temos aqui na Avenida Paulista. No domingo está cheio de gente passeando com criança, se divertindo, se encontrando. Aqui é um ponto de encontro importante. Naquela altura era também um ponto muito importante, era um dos lugares elegantes da cidade de São Paulo, e era um lugar onde do novo loteamento do Joaquim Engenho de Lima se via o centro antigo de longe. Posteriormente foi construído aqui embaixo o túnel 9 de Julho e a cidade começou a tomar um rumo completamente diferente. De qualquer maneira, esse prédio, ele também é um lugar muito importante. É um dos maiores museus da América Latina, uma das maiores coleções, mas a gente não deve esquecer que a arte não é só para ser guardada em museu. Nós vimos aqui na Avenida Paulista alguns painéis e algumas esculturas que têm muita importância. Nós vimos um painel no Nações Unidas do Clóvis Graciano, num prédio mais adiante nós temos um painel muito importante da Maria Bonomi, e várias outras obras colocadas dentro ou fora, dentro dos jardins de vários edifícios. O senhor acha que tudo isso, o trânsito, os edifícios, o espaço urbano, a Paulista, enfim, significa para a história de São Paulo? Ela significa uma série de experiências, algumas muito positivas, outras muito negativas. Ela reúne uma coleção de experiências de planejamento, de edificação, de vivência da cidade, que poderiam se reunidas num contexto de planejamento a mais longo termo, com maior seriedade, realmente constituíam uma das regiões mais agradáveis em termos de vivência urbana. No entanto, se nós colocarmos a avenida como ela é hoje, com esse trânsito todo mal colocado, evidentemente ela não é. É preciso considerar que a Avenida Paulista apresenta hoje um volume de utilização muito grande, por ela passa um volume de tráfego muito intenso e nem por isso ela deixa de ter uma personalidade. Qualquer fotografia que se faça de um canto da Paulista mostrada a um cidadão de São Paulo e identifica imediatamente. O que, diga-se de passagem, não é válido para outros logradouros públicos da cidade. Acho que a Avenida Paulista vai muito bem, obrigado. Em termos imobiliários, a Paulista apresenta hoje um impasse.
A especulação tornou os custos de construção ali os mais altos de São Paulo. Poucos são os terrenos desocupados. Seus preços, em consequência, exclusivos de grupos empresariais poderosos. Qual o valor do metro quadrado hoje na Paulista? Hoje é uma variação. Encontramos terreno na Paulista desde 50 mil até 85 mil cruzeiros o metro. Veja bem, preço de mercado pedido. Não é dizer com isso que vai se conseguir vender por esse preço. Tudo que se pede, se pede. Na hora de uma transação real, o preço é outro. Hoje, qual que é a saída que o senhor vê para essa região? Bem, de mercado de momento nenhuma. Para as grandes empresas que tenham capitais para poder comprar um terreno e fazerem sua sede própria, eu acredito que ainda isso possa ser viável. Grandes companhias que queiram comprar um terreno e se instalar totalmente num edifício que mandem construir. Só para este tipo é que eu estou vendo o mercado no momento. Para uma compra de uma incorporadora, qualquer firma do comércio imobiliário, para lançamento, não vejo viabilidade em função dos preços que estão na praça à venda e aqueles futuros, uma nova compra que iriam acarretar um valor altíssimo da unidade pronta. Hoje, contam-se nos dedos as mansões que resistiram à evolução da Paulista. Há prédios da década de 50 e mesmo os mais recentes são alvo de discussões entre arquitetos. Um dos pontos é seu estilo e sua praticidade, nem sempre vinculados à realidade nacional. Doutor Décio, o uso que se fez da Paulista foi o melhor? Creio que não. A Paulista, dadas as características geográficas, geológicas, é uma avenida que poderia ter aproveitado enormemente para dar uma simbologia à cidade, mostrá-la formalmente, o assentamento urbano, etc. Eu acho também que, do ponto de vista de arquitetura, existe um certo desperdício na Paulista, no qual o que vale é o edifício isolado. O edifício isolado com todas as características, inclusive negativas, desse edifício isolado num contexto urbano. Acho que os prédios da Paulista representam realmente uma fase toda da arquitetura brasileira, não só no que ela tem de bom, mas também no que ela tem de ruim. Existem lá edifícios, colegas nossos, edifícios que estão lá há mais de 10, 15 anos e continuam a ser edifícios que se colocam entre os melhores prédios de São Paulo. E existe uma porção de outros que eu particularmente já não aprecio tanto. A Paulista mostra claramente um dos problemas que a gente tem em São Paulo, que é exatamente o edifício isolado não formando um contexto urbano contínuo e bem estruturado. E me parece que talvez o ênfase não seja ver a Avenida Paulista como um símbolo da arquitetura paulista ou brasileira, mas simplesmente tentarmos ver a cidade, o que ela representa no global. Afinal de contas, os edifícios formam os espaços que, por sua vez, formam a cidade. Eu acho que a Avenida Paulista tem alguma coisa, alguns exemplos realmente inovadores. No seu conjunto, talvez ela seja até um bom exemplo da arquitetura contemporânea paulista, que eu, pessoalmente, creio que é uma esmagadora maioria da arquitetura sem expressão contra uma pequeníssima minoria de bons exemplos de arquitetura. Sob esse aspecto, eu acho que a Avenida Paulista até é bem ilustrativa. Ela apenas reflete São Paulo? Num certo sentido, eu acho que era uma boa amostra da arquitetura paulista, considerando esta grande maioria de edifícios sem expressão contra alguns bons exemplos. A Paulista é exatamente isso. No caso específico da Avenida Paulista, ela nunca foi autenticamente brasileira. Quando surgiu a Avenida Paulista, implantando-se ali os grandes casarões dos barões de café, já era uma arquitetura, de certa forma, importada. Com algumas adaptações às condições brasileiras, mas caracterizadamente uma arquitetura importada. E a substituição desses casarões para os prédios, infelizmente, não se deu através daquela arquitetura que foi colocada por Lúcio Costa e Corbusier há 40 anos atrás. Eu acho que nós devemos retomar a linha da arquitetura brasileira na configuração do patrimônio ambiental urbano. A Avenida Paulista parece que é predestinada mesmo a ser mostra de ecletismo,
Porque nós temos lá arquitetura da melhor qualidade, como por exemplo o prédio que o arquiteto Rino Leve projetou na esquina da rua Frei Caneca. Ele é um prédio de 1962, é um prédio que não envelheceu, é um prédio moderníssimo, de boa qualidade e perfeitamente adaptado ao nosso clima. Quer dizer, o conforto térmico é resultante de um bom projeto, isto é, a insolação, o arejamento, a ventilação foi projetada com brise solaire, com recursos adequados, com a colocação do prédio em posição favorável à ventilação e tudo mais. Agora, há outros edifícios que são produto de uma exigência de sociedade de consumo, quer dizer, edifícios envidraçados de alto a baixo, que recebem uma carga brutal de sol e que exige para seu funcionamento, então, a existência de aparelhos de ar-condicionado, uma atitude que, por exemplo, o prédio do Rino Leve não tem, isto é, deixar o calor entrar, depois gastar-se uma fortuna para pôr o calor para fora. Na relação homem-prédio, o edifício sede do SESI entra em discussão. 16 andares, 42 mil metros de área construída. Ali, trabalham 1.600 pessoas, que têm uma vivência diária obrigatória com o prédio. O que acontece com o prédio do SESI? O prédio do SESI foi um concurso vencido pelo nosso escritório, em que havia condições muito específicas de edital. Por exemplo, a forma do prédio. Por que aquela forma, que hoje está sendo bastante comentada e que poderia parecer aparentemente gratuita? Não, aquela forma já nasce de uma imposição de edital. Dizia o edital que a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo não desejaria ter como sua sede apenas mais um edifício de escritórios da Avenida Paulista, mas sim algo que fosse um marco na paisagem da Avenida Paulista. Isto nos pareceu a nós, arquitetos, perfeitamente lícito, o que tornou também lícito uma certa pesquisa formal. Procurou-se, então, imprimir ao prédio uma forma peculiar, uma forma que realmente o transformasse em marco na paisagem da Avenida Paulista. O que o senhor acha desse prédio? O senhor gosta? Bom, esse prédio aí, para mim, eu não gosto muito do prédio porque ele tem um defeito. Essas grades aí de cima, essas grades, elas fecham todo... deixam o prédio escuro. Então a gente fica muito oprimido lá dentro e eu acho que a gente fica muito cansado, sabe? Não entra nenhuma luz do sol? Parece que a gente cansa nesse prédio, sabe? Não entra nenhuma luz do sol. Quer dizer, então praticamente o sol que a gente tem que tomar é aqui fora, né? E ventilação? A ventilação natural, como é que é? A ventilação natural não existe. Ar-condicionado? É ar-condicionado. Bom, isto é uma das coisas que nos preocupou bastante durante o projeto, foi a de verificar a transparência daquela grelha, porque a ideia de fazer um grande pano de colmeias é que nós achávamos que com isto nós conseguiríamos manter a força da forma, mas sem tirar a transparência para o exterior. Isto ficou provado justamente por uma das razões, é uma coisa muito difícil de verificar em desenho. Foi uma das razões que nós íamos ao protótipo. Com o protótipo nós pudemos verificar, inclusive fotografar, documentar até a transparência daquela grelha. Ora, é evidente que essa transparência ela é limitada por um determinado ângulo visual. À medida que esse ângulo se abre, então aquelas plaquetas vão se sobrepondo e as visuais vão se reduzindo até desaparecerem. Mas, para quem está numa sala de tamanho normal, uma sala de trabalho, né, eu posso garantir a você que a transparência é perfeita. É qualquer coisa que deixa muito longe a ideia de claustrofobia, coisa assim. Se a praça é do povo, a avenida também é. Para os que trabalham ou por ela passam frequentemente, a Paulista é um cenário do cotidiano. Seus prédios compõem, com calçadas, jardins e o asfalto, uma ocupação do espaço coletivo que gerou as mais diferentes reações. E o que o senhor acha da Avenida Paulista?
Acho um exemplo de organização para o Largo da Concórdia, o Parque Dom Pedro, a limpeza que tem na Avenida Paulista, né, tudo isso. Dá um exemplo de uma cidade bonita, só que infelizmente em São Paulo praticamente é só na Paulista. Quem vem a São Paulo, quem desembarca no Glicério e vê logo de cara o Parque Dom Pedro, Largo da Concórdia, tem um maior exemplo na cidade, que lá é uma imundice, né? Você acha que São Paulo deveria ser toda assim? Sim, deveria ser, já que é uma cidade grande. Nós vivemos no meio dos prédios, todos os prédios deveriam ser tão bem organizados como esses aqui. E aqui na Avenida Paulista, qual é o prédio que o senhor mais gosta? Eu acho esse aqui, ó. Devido a isso, por causa desses mármores, esses vidros, a Ray-Ban, tudo isso aí é realmente muito engraçado, muito bonito. Não é que eu não gostei, entendeu? É a primeira vez, então quer dizer, você não tem uma opinião formada ainda. Os prédios o senhor achou bonitos, não? Não achei. Não achei bonito. Nada de interessante? Não, nada de especial. Eu não achei. O senhor acha que São Paulo tem lugares melhores do que aqui? Ah, tem, lógico. Muito mais. Por exemplo? Ibirapuera. É um lugar lindo. Maravilhoso lá. Lá você se sente bem. Lá você tem uma harmonia que é impressionante, uma paz. Aqui não? Aqui eu não achei nada de interessante. Olha, como eu sou um homem do interior, sempre que eu venho aqui na Avenida Paulista, eu sinto que ela continua sendo a síntese de tudo que São Paulo é. Toda a grandiosidade de São Paulo está realmente sintetizada aqui na Avenida Paulista. Que, principalmente nós que somos do interior, chegamos aqui e nos sentimos bem. Nós sentimos que a Avenida Paulista significa o que São Paulo significa, por sua vez, para o Brasil. Em termos de arquitetura, o que o senhor acha? O que o senhor acha dos prédios da Avenida Paulista? Eu acho que arquitetonicamente a Avenida Paulista é a melhor que existe em São Paulo. É o que mais bonito pode existir. O senhor gosta dessa utilização de vidro, muito cimento? Ah, sim, sem dúvida, gosto sim. Gosto, porque arquitetonicamente dá vida à avenida. O que você acha da Avenida Paulista? Como é que você se sente em relação a ela? Não sei, sabe, é um mundo estranho aqui, sabe? Você anda, mas não tem nada a ver com a gente. É uma realidade diferente, sabe? É uma coisa que tá aqui, mas não tá, sabe? Você anda, olha, mas por aí não tem nada a ver, sabe? É outra coisa. A realidade é outra, sabe? Não tem nada a ver com o resto de São Paulo? Com o resto de São Paulo. É um mundo à parte isso aqui, sabe? Um mundo à parte. Porque nenhuma outra rua de São Paulo, no centro, ou qualquer lugar que seja, vai ser que nem assim a Paulista. Altos prédios, bonitos, bem projetados, sabe? Você gosta dos prédios? Arquitetonicamente, você acha que é uma opção? Tem muitos prédios bonitos, mas acho que é muito heterogêneo o negócio, sabe? Não tem uma constante aqui. O senhor sempre trabalhou aqui na Avenida Paulista? Desde quando cheguei em São Paulo. Faz tempo? 1 ano e pouco. O que o senhor acha da avenida? Ótimo, gosto bastante. Não acho melhor, como eu já disse, é muito perigoso o trânsito, né? E outra parte de trombadinho, como eu já disse também, né? Tem muito trombadinho? Tem demais. O senhor se sente bem aqui? Até o momento sinto bem, né? E dos prédios, o que o senhor acha? O melhor é aquele, o mais bonito que gosto mais é aquele ali, né? É o prédio do SESI. É das indústrias, né? Por que o senhor acha ele mais bonito? Porque é o que eu conheço mais é ele, conheço por dentro e por fora, né? E qual que o senhor acha mais feio? Não, sobre a parte mais feia eu não vou dizer, porque tem muitos feios aí também, né? Eu não sei nem dizer qual é o mais feio. Mais bonito que eu acho mais é ele, né? Ela, de uma forma geral, o senhor gosta muito da Paulista? O senhor acha bonita? Acho bonita. Gosto imensamente. Onde é que o senhor mora? Moro na Vila Joanise, depois do aeroporto. Bem diferente daqui? Bem diferente.